Muito bem, pessoal. Então, como eu havia dito no final do outro vídeo sobre prova documental, essa é uma continuação daquela mesma aula do dia 25 de março de 2020, quarta-feira passada, em que nós deveríamos ter enfrentado os pontos da prova documental e da exibição de documento ou coisa. Para ficar mais fácil didaticamente e também para enviar o vídeo, eu acabei separando o tema da prova documental, que gerou aquele primeiro vídeo de 45 minutos, e agora então eu dou início ao segundo ponto dessa aula, que diz respeito à exibição de documento ou coisa. Esse segundo ponto é bem mais rápido, bem mais simples do que aquele primeiro, e tem apenas 8 artigos mais ou menos do CPC a seu respeito. Dentro do Código de Processo Civil, o tema da exibição de documento ou coisa aparece antes da prova documental, lá no artigo 396, e ele vai até o 404. No 405 já começa a temática da prova documental. Didaticamente, porém, eu achei mais interessante que a gente trabalhasse primeiro com o que é documento, para depois, aí sim, falar sobre o que é uma exibição de documento ou coisa dentro do processo. Tá? Pois bem, então vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre esses dois tipos de prova. A exibição do documento ou coisa e a prova documental são meios autônomos, são meios diferentes de prova um do outro, porque na prova documental tu tens a produção da prova de forma anterior ao próprio processo. A prova documental é pré-constituída, a parte já tem o documento e usa do processo apenas para juntar ele. Então, a produção é anterior e a admissibilidade é posterior. O documento é produzido fora do processo e, por isso, a análise em relação ao valor probante dele vai ser muito mais focada nos elementos que esse documento possua, se ele é público, se ele é particular, se ele é autêntico, se é uma cópia, quem foi o autor, qual foi a data que aconteceu. Tá? Já a exibição de documento ou coisa é uma prova que acontece dentro do processo. Embora possam ser meios de prova parecidos, porque ambos lidam com o documento, a exibição de documento ou coisa ocorre justamente quando a parte não tem um documento que ela quer que apareça dentro do processo. E por isso ela vai recorrer ao juiz para que esse documento venha para dentro do processo. Tá? Então, é diferente nesse ponto. A exibição do documento ou coisa é uma prova que é produzida sob o crivo do contraditório, com o autor, com o juiz e com o réu participando, analisando, impugnando, quanto à defesa, com o contraditório. Coisa que não acontece na prova documental, porque ela é pré-constituída e deixa-se a sua eventual arguição, a sua eventual impugnação como um incidente que pode ser utilizado naquele prazo máximo de 15 dias que o código fala a respeito do incidente de arguição de falsidade. Tá? Bom, então, agora sim, entrando no que vem a ser, como é que funciona a exibição de documento ou coisa, a gente percebe claramente que o código deixa aberta a possibilidade de que o juiz peça para qualquer pessoa do mundo juntar um documento dentro do processo. Existe uma norma geral de processo que é aquela de que ninguém se exime do dever de colaborar com o judiciário para o descobrimento da verdade. Isso também diz respeito a documentos que as pessoas porventura possam ter. Tá? Então o artigo 396 ele abre esse tópico dizendo que o juiz pode ordenar que a parte exiba o documento ou coisa que encontre seu poder. Tá? Da mesma forma, depois a gente vai ter um artigo que diz que o documento em poder de terceiro também pode ser determinado a vir para dentro do processo. E é justamente essa diferença em relação a quem é o detentor do documento que se quer exibir que vai pautar a diferença de rito num caso e no outro. A gente tem, portanto, duas situações diferentes de exibição de documento ou coisa. Aquela na qual o documento estava em poder da parte contrária e a segunda situação em que o documento está em poder de um terceiro, alguém que não é parte do processo, não é nem autor nem réu. Tá? E as situações são bastante diferentes. Tá? O código se ocupa, primeiramente, da exibição do documento que esteja em poder da parte contrária. Ela fala sobre ele do artigo 396 até o artigo 400. Então, os primeiros 4 artigos são para regular a exibição do documento em poder da parte contrária. O artigo 401 ao 403 vai tratar da exibição de documento em poder de terceiro. E o 404 vai ter uma disciplina comum dos casos nos quais tanto o terceiro como a parte se excusam, ou seja, não precisam juntar o documento mesmo havendo uma determinação judicial.
Tá? Então, vamos por ordem. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a exibição do documento que esteja em poder da parte contrária. Tá? Se a parte contrária tem um documento, a pessoa, muitas vezes, busca esse documento de forma anterior ao próprio ajuizamento da ação. Tá? Ela tenta conseguir com a parte com a qual ela tem algum litígio uma cópia daquele documento, um acesso àquele documento, mas muitas vezes, até pela adversidade, pelo litígio, pela briga, ela não tem sucesso nessa busca. E aí surge a necessidade, então, de se fazer esse pedido pela via judicial, para que o documento venha. Imagine, por exemplo, a situação de uma pessoa que quer buscar uma pensão por alguém que, sei lá, foi torturado na época da ditadura militar. Muitas vezes os documentos que revelam que a pessoa sofreu uma perseguição política estão escondidos na antiga empresa pública, ou empresa estatal que ela trabalhava, ou mesmo na universidade, no órgão público que ela trabalhava. E se isso não aparece amigavelmente, só na via judicial que vai se conseguir, certo? Então, quando ocorre uma situação como essa, de resistência da parte contrária em fornecer um documento que a pessoa tem interesse em obter, ela vai precisar produzir a prova por meio de uma exibição de documento ou coisa em juízo. E nesse caso, a propositura, ou seja, o primeiro momento dessa prova de exibição do documento vai ser justamente o pedido para que haja essa apresentação. E aí o 397 é bem simples e é por isso que eu estou praticamente lendo ele. Né? O pedido vai ter que conter o quê? Primeiro, a individuação do documento ou coisa. Eu vou ter que explicar o que é que eu quero. Eu quero tal documento, eu quero eu quero tudo a meu respeito. Não, eu tenho que pedir o que eu quero. Eu quero uma ficha funcional, eu quero uma cópia do registro do empregado, eu quero uma cópia dos atestados de saúde. Eu preciso dizer o que eu quero. Essa é a primeira regra do pedido de exibição do documento ou coisa. Segundo, eu preciso explicar a finalidade da prova. Para que eu quero? O que eu quero provar com aquele documento? Por que eu não consigo por outro meio? Por que aquele documento é importante? A finalidade da prova é essencial para que esse pedido demonstre que tem um interesse processual. Por fim, o terceiro elemento que tem que constar do pedido de exibição do documento é a circunstância pela qual eu considero que a parte contrária esteja com esse documento. Por que eu sei que está com essa outra parte? Por que tem que estar com ele? Por que só pode estar com ele? Eu preciso também explicar para o juiz essa razão da minha suspeita, essa razão da minha certeza, pela qual eu imagino que esse documento esteja com a parte contrária. Então, o pedido de exibição do documento ou coisa é um pedido complexo. Ele tem que ter esses três elementos. O que eu quero, para que eu quero e por que eu acho que está com a parte contrária. Sem esses três pedidos, sem esses três elementos nesse pedido, o juiz não vai admitir essa prova. Então vai haver uma decisão interlocutória do juiz admitindo ou indeferindo esse pedido de exibição do documento. Claro, ele pode também mandar emendar o pedido, mandar assim, a pessoa esclarecer mais algum ponto, mandar a pessoa explicar melhor por que ela quer ou o que ela quer, se o pedido não foi bem feito. Mas, então, sempre vai sair uma decisão interlocutória deferindo ou indeferindo a exibição do documento ou coisa, e os três elementos têm que ser analisados para que se possa proceder corretamente. Tá? Bom, se o pedido de exibição do documento ou coisa em face da parte contrária foi admitido, e sempre que eu falo parte contrária são as duas, o autor pode pedir do réu e o réu pode pedir do autor. Tá? Então, se houver o deferimento do pedido de exibição do documento ou coisa em relação à parte contrária, a pessoa que supostamente tem o documento vai ser intimada para se manifestar em 5 dias. Vejam, o prazo é bem curtinho porque a pessoa já está no processo, a pessoa já tem advogado no processo e ela está sendo simplesmente intimada para apresentar esse documento, para dizer se tem esse documento ou para se explicar. Tá? Esse prazo, pessoal, de 5 dias não é um prazo de contestação, é apenas um prazo de resposta à determinação do processamento do pedido de exibição do documento ou coisa. E aí, a pessoa vai ter a oportunidade de tomar a atitude que entender melhor. Primeiro, ela pode apresentar o documento se ela realmente tem ele. Feito, é a solução mais fácil. Ela reconhece, digamos assim, a procedência desse pedido de exibição do documento ou coisa e junta ele dentro do processo. Ok. Mas ela pode tomar outra atitude, ela pode ficar silente, ela pode não responder esse pedido, digamos assim, deixar a revelia do pedido de exibição do documento ou coisa. Ou ela pode contestar esse pedido, ela pode responder no sentido de que ela não vai fornecer esse documento. E aí ela pode explicar por quê.
ou porque ela não tem, e ela vai ter que explicar e provar por que ela não tem esse documento, apesar da parte contrária dizer que ela tem, ou ela ainda pode apresentar uma escusa, né, uma desculpa para não apresentar esse documento, certo? E as escusas, elas são muito parecidas com aquelas situações que autorizam uma pessoa a não depor contra si mesma, ou uma pessoa a não testemunhar contra alguém da família ou contra alguém que é amigo. As escusas, né, as razões que podem ser utilizadas para a pessoa não apresentar um documento em juízo, que aparece no artigo 404, podem ter relação então com a honra própria ou de alguém da família, podem ter relação com a divulgação de algum fato que seja sigiloso profissionalmente, né? Aquela história da confissão do padre, da sessão de terapia do psicólogo, do prontuário médico do paciente, né? Então o sigilo profissional pode ser arguído, ou ainda qualquer outro motivo, e nesse ponto o código aberto, que possa ser explicado por juiz que autoriza a não exibição. A pessoa pode explicar que isso aí está perdido, isso aí foi autorizado por tal lei a ser destruído, ou esse tipo de documento não está mais comigo, isso foi transferido. Né? Se for uma empresa, por exemplo, a pessoa ela foi comprada por outra empresa e agora está com a outra. Então ela vai apresentar uma razão pela qual ela entende que ela não tem como apresentar aquele documento. Então, né, a parte contrária, sempre que intimada, vai ter esses 5 dias para fazer uma dessas 3 coisas. Ou apresentar, ou não apresentar e justificar, ou ainda a hipótese, claro, dela ficar silente, certo? Mas o juiz depois vai ter que tomar uma segunda decisão. Ele tomou a primeira decisão no sentido de admitir ou não admitir o pedido, e depois ele vai ter que tomar uma decisão a respeito da atitude que o réu, né, ou a parte contrária, tomou em função desse pedido de exibição ou coisa. Ele pode entender que ele admitiu a recusa, ele pode entender que ele não admitiu a recusa, ou ainda ele pode simplesmente homologar, né, o recebimento de determinada juntada desse documento e dar vista para a parte contrária que pediu, tá? Ou ainda ele pode adotar uma sanção processual em relação a essa pessoa que não apresentou, que não colaborou com o dever de descobrimento da verdade dentro do processo. Tá? Então, sendo um pedido de exibição do documento contra a parte contrária, pessoal, pode acontecer o quê? Pode acontecer aquela mesma sanção que acontece quando a pessoa não depõe em juízo, quando a pessoa se recusa a responder alguma pergunta do juiz no depoimento pessoal. Basicamente, vai haver uma pena de confissão ficta. Tá? Se o juiz entender que a pessoa tinha o dever de apresentar aquele documento e não apresentou, se o juiz entender que a recusa em apresentar o documento não foi legítima, ele pode admitir como verdadeiros os fatos que se pretendia provar com aquele documento, ou seja, ele pode suprir a ausência desse documento que foi injustamente não apresentado, reconhecendo como verdadeiro o fato que se pretendia provar. Né? Então, a confissão ficta é a pena contra a parte que não exibe injustamente um documento. Tá? O juiz, claro, ele pode forçar um pouquinho essa apresentação. Né? O parágrafo único do artigo 400 diz que o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. O que significa isso? Vamos lá. Medidas indutivas. Né? O juiz pode determinar medidas que induzam a parte contrária a apresentar o documento. O que seria isso, uma medida indutiva? Seria fixar um prazo, seria simplesmente começar a fixar uma multa por dia de atraso. Né? Uma medida coercitiva. A medida coercitiva já seria uma pressão um pouco maior. Né? A pessoa determinar, sei lá, a apreensão da CNH, da parte que não apresenta o documento, a apreensão do passaporte, ameaçar com alguma medida que atinja a liberdade do sujeito, mas que não seja diretamente relacionada a esse documento. Né? Essa situação de apreender CNH, de apreender passaporte, ficou famosa no Brasil porque o Ronaldinho Gaúcho teve um documento dele apreendido porque não pagava uma multa, mas também pode ser utilizado numa situação como essa para forçar a parte contrária a apresentar um documento. Né? Medidas mandamentais ou subrogatórias, né? O que seria isso? Seriam poderes que o juiz tem de determinar que esse documento venha à força, que esse documento venha, respeitadas os princípios constitucionais, que ele venha com alguma execução, por exemplo, de mandar um oficial de justiça na casa da pessoa procurar, ou então dele mandar subrogatória, né, substituir esse documento por outro. A medida subrogatória seria aquela medida, então, que não apresenta o original, mas apresenta uma cópia que esteja em outro lugar.
Então, se a parte não quer, então vou pegar a cópia que está com fulano. O juiz pode também adotar dessa maneira. Então, o artigo 400, parágrafo único, dá ao juiz poderes bastante amplos para forçar que esse documento venha. Agora, se esse documento não vem, a única medida é adotar aquela pena da confissão ficta, ou seja, dá para a parte contrária o direito de ser presumido como verdadeiro aquilo que ela queria provar, mas que ela não conseguiu ante a recusa da parte contrária. Tá? Então, nessa situação da parte contrária, o sujeito acaba sofrendo a sanção se não colabora. Agora, completamente diferente é a situação da exibição do documento ou coisa que está em poder de terceiro. Porque o terceiro, digamos assim, não tem nada a perder dentro do processo. Então, a pena de confissão ficta não se aplica no caso da exibição do documento ou coisa em poder de terceiro. Tá? Como é que funciona nesses casos em que o documento não está com o autor nem com o réu, está com o terceiro? Por exemplo, está com o INSS, está com o Exército, está com alguém que não é parte do processo. Nessas situações, o terceiro vai ter que ser citado para contestar, para responder em 15 dias. Tá? Então, assim, a pessoa faz o pedido lá nos termos do artigo 397, diz o que é em poder de quem está, né, para que quer a prova, por que acha que está com aquela pessoa, e aí o juiz defere ou indefere essa exibição do documento, e aí ele cita o terceiro para responder em 15 dias. Esse terceiro, então, vai ter a possibilidade de apresentar o documento imediatamente, vai ter a possibilidade de recusar a apresentação do documento, e nesse caso ele vai ter que dizer se não está com ele ou se ele tem uma escusa legítima para tanto. Tá? Nesse caso, pessoal, da recusa do terceiro em apresentar o documento, o código prevê uma mini instrução desse pedido, ou seja, uma fasezinha probatória para decidir se essa recusa é legítima ou é ilegítima. O artigo 402 fala especificamente na possibilidade de ser marcada uma audiência especial para essa situação, para tomar o depoimento da pessoa, para tomar o depoimento de testemunhas, para ver por que esse documento não está vindo. Tá? Se o juiz decidir que o terceiro ainda assim tem o dever de apresentar esse documento, tá? Ele vai dar para ele 5 dias para apresentar em cartório, ou seja, para levar lá no fórum, para levar lá na secretaria, para levar lá na vara aquilo que foi determinado que ele apresentasse. E nesse caso, como ele não é parte no processo, o terceiro não tem nada a perder com a confissão ficta, a medida que se utiliza contra ele é a ameaça de responsabilização criminal. Tá? O artigo 403, parágrafo único, diz expressamente que o terceiro que for obrigado a apresentar em juízo algum documento fica sujeito a sofrer um mandado de apreensão, a sofrer uma busca e apreensão com força policial e até mesmo a ser responsabilizado por um crime de desobediência, que é um crime que existe lá no Código Penal. Ele tem pena pequena, se eu não me engano, o artigo 329 do CP que traz essa previsão, né? Mas aí ele pode ser então denunciado pelo Ministério Público e se incomodar lá na esfera penal, pagando cesta básica, prestando serviço à comunidade, porque ele cometeu um crime de menor potencial ofensivo, que é a desobediência do juiz. Né? Mas da mesma forma como acontece com a exibição do documento em relação à parte contrária, o juiz também pode utilizar aqui aquelas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias para tentar de todas as maneiras possíveis trazer esse documento para dentro do processo. A diferença é que, como eu disse, não vai haver a pena da confissão ficta, porque porque o terceiro não tem nada a perder dentro do processo, o que ele pode sim é ser responsabilizado criminalmente por essa não colaboração com o Poder Judiciário. Tá? Os motivos que podem levar um terceiro a não apresentar esse documento em juízo são os mesmos motivos que levam a parte contrária a não apresentar esse documento. São aqueles ali do artigo 404. Problemas que possam acarretar para ele, para a família, para os negócios, violação do sigilo profissional e assim por diante. Tá? Então, a gente vê que, embora a exibição do documento seja uma questão bastante simples, ela aparece com duas formas completamente diferentes em relação aos casos nos quais o documento está com a parte contrária e em relação aos casos em que o documento está com o terceiro. Tá? O momento em que a exibição do documento aparece dentro do processo varia muito. Tá? É muito comum, e isso agora eu estou falando sobre a dinâmica do processo dentro do rito comum, é muito comum que já na petição inicial o autor peça uma exibição de documentos.
Tá? Porque ele não conseguiu isso na hora de preparar a petição e ele precisa disso dentro do processo. Então é muito comum que já na petição inicial venha esse pedido de exibição de documentos. Tá? Agora, se a pessoa não tem nem como fazer a petição inicial, ela vai ter que fazer uma produção antecipada de prova. Ela vai ter que recorrer àquela possibilidade, então, de antes da petição inicial, ela fazer uma petição específica pedindo a produção antecipada de prova com exibição de documentos. E aí, vindo o documento, ela vai decidir se ela faz ou não faz a petição inicial para a ação dela. Tá? A gente viu na segunda aula sobre teoria geral das provas, como é que funciona a questão da produção antecipada de prova, e a gente viu que toda vez que o documento puder contribuir para um acordo, ou até mesmo para avaliar se a pessoa entra ou não na equação, isso pode ser produzido antecipadamente. E os casos de exibição de documentos são muito frequentemente processados dessa maneira, de forma antecipada, antes mesmo da ação principal, aquilo que a gente poderia chamar de uma ação probatória autônoma. Bem, então, meus caros, a gente está passando aí agora pouco mais de 20 minutos de vídeo, mas o que eu tinha para falar para vocês a respeito da exibição do documento ou coisa, basicamente era isso. Não tem muito o que fugir daquilo que o próprio CPC prevê. Mas é só a gente tentar entender essa dinâmica diferente do caso do documento em poder do terceiro, documento em poder da parte contrária, e no resto tá tranquilo. Se vocês entenderam bem também a parte sobre a produção antecipada de prova, mais fácil ainda vão entender quais são as possibilidades de utilização desse meio de prova. Tá? Então, em relação ao que eu tinha para falar para vocês sobre essa temática, eu me dou por satisfeito e aí eu fico à disposição de vocês para responder mensagens aqui por dentro do Moodle ou e-mails, né, ou qualquer outra forma de contato que a gente for encontrando aí nesses próximos dias. No mais, fiquem bem, fiquem em casa e fiquem com saúde. Tá bom? Até a próxima. Na aula da semana que vem eu quero marcar com vocês uma videoconferência, mas as instruções virão ali pelo próprio Moodle. E aí a gente vai trabalhar na própria quarta-feira de noite, porque dessa vez não terei os meus problemas da semana passada, tá bom? Era isso. Tchau, tchau.